Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do E-Commerce Teamcast, o podcast do E-Commerce Team, focado em empreendedores, gestores, profissionais da área de e-commerce ou que precisam vender pela internet, para a gente falar sobre gestão, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, tudo relacionado aí no mundo dos negócios para fazer diferença no seu negócio. Hoje a gente está aqui com o Vinícius, mais uma vez, Vinícius Figueiredo, um velho parceiro meu aí na jornada dentro da DIM Assessoria. E hoje a gente vai falar com um conteúdo muito legal sobre processos, a importância do desenvolvimento dos processos, da implementação disso dentro das empresas. Vou deixar o Vinícius se apresentar aí mais uma vez para a gente começar a entrar nos conteúdos aí, né, Vinícius? Boa. Obrigado mais uma vez por ter me convidado. Para mim é um prazer sempre estar aqui, né? Podendo falar sobre o que eu gosto de fazer, né? E de transferir conhecimento para esses empresários que sempre precisam, né? Muitas vezes nesse foco que a gente procura abordar, pequenos, micro, médios empresários, né? Gente que está ávida por consumir conteúdo. Então, mais uma vez, obrigado, né? Em nome da minha empresa, da MVA, Assessoria Financeira, né? Desse segmento de consultoria, eu agradeço a oportunidade aí. Vamos falar um pouco sobre o processo. Bacana, vamos lá, Vinícius. Você fala um negócio aí, pequeno, microempresas e tudo mais, e acho que esse conteúdo, esse primeiro assunto que a gente vai tocar é bem direcionado para essa turma, porque quando a gente fala de processos, implementação de processos e tudo, logo vem a cabeça ISO, aquelas empresas enormes, colocando processos e tudo, mas o que muita gente não pensa é o seguinte: qualquer empresa, mesmo o microempreendedor individual, ele precisa ter processo no dia a dia dele. O tiozinho lá da banca de cachorro-quente precisa ter processo. Ele tem que ter hora de abrir e fechar, dia de descanso. Uma vez, 2 vezes por semana ele tem que conferir o estoque dele, fazer pesquisa de preços, precisa ter um caixa atendendo, ele precisa atender de luva, então tudo tem processo, independente. Então não existe um momento certo para se implementar os processos na empresa. A empresa tem que começar com o processo. Agora, devido ao tamanho da empresa, a gente tem a questão da implantação disso, a documentação desses processos, o processo de melhoria contínua dentro da empresa. Trazendo para o e-commerce, assim, para quem está querendo lançar um negócio no digital, como que você vê essa questão de processo, assim, para implementar isso? Eu vou fatiar essa conversa que você acabou de ter aí em alguns pontos. Primeiro, eu costumo brincar que até uma diarista precisa ter um processo, né? Não precisamos falar de empresa, né? Quando você acorda e planeja o seu dia, isso você está desenvolvendo, né, uma rotina operacional que pode preceder um processo que você vai desenvolver. Porque o processo é o aprimoramento, né, da rotina operacional. Uhum. É o que vira cultura dentro da empresa, é o legado que ela deixa, e toda essa estruturação que de alguma forma transferida para um papel, né? Você falou muito bem aí de certificação, né? Tem várias empresas de grande porte ou empresas até de médio porte de tecnologia que tem lá o desenvolvimento de certificações CMMI, certificações ISO, né? Existem várias certificações ambientais, e isso obviamente que é bastante importante para essas empresas, para que elas possam ir amadurecendo e que o processo seja culturado lá dentro. Na área de tecnologia, se você for parar para pensar, né, e da qual um e-commerce está situado, o processo ele nasce com a codificação da plataforma, né? Para que você possa chegar à plataforma de e-commerce, existe um processo antes para codificar, né? Uma ordenação matemática, uma ordenação de processo efetivamente, que desenvolveu o código para chegar à plataforma. Back-end, front-end, temos uma plataforma de e-commerce. A partir daí, todo um universo é desenvolvido. Por quê? Porque o vender dentro de uma plataforma de e-commerce, né, é algo que o Jeff Bezos é que gosta disso, né, o dono da Amazon, que num clique até assusta quando você vai comprar num Kindle, né, um livro, porque num clique você já comprou. Uhum. E por trás disso tem uma série de processos e validações que em questões de segundos são realizadas. No e-commerce,
né? Quanto melhor for o seu processo por trás do ambiente de compra, mais rápido o cliente compra e recebe a mercadoria dele. Porque o negócio do e-commerce qual é? Né? É vender e entregar. E que esse cliente tem essa recorrência nas compras, né? Quando a gente olha lá o marketing nesse sentido e avalia CAC, LTV do cliente, o custo de aquisição do cliente e o tempo que é o LTV, por quanto tempo ou quantas novas compras esse cara vai fazer com você, né? O manter ele no gancho ali e colocar toda essa estrutura que persiste por trás do e-commerce para funcionar de forma adequada, ela está toda calcada em processo. Né? Muitas vezes calcada em rotinas operacionais, quando a empresa ainda não amadureceu para o desenvolvimento, para o desenho do processo. Uhum. Mas é muito por aí que isso funciona. Mas assim, dentro do... Vamos pegar um cenário aqui de uma pequena empresa, até 5 pessoas trabalhando, tem ali uma salinha com estoque e tudo mais, e uma Amazon, igual você deu o exemplo. A Amazon deve ter tudo isso documentado em software, em treinamentos, em central de conhecimento, né, uma wiki ali online e tudo mais. E a empresa pequena lá, como que ela faz para implementar um processo, documentar, tem software, ela tem que espalhar post-it na parede com tudo que tem que ser feito, tecnologia, o que você sugere assim? Na verdade é o seguinte... como eu disse, o que precede o processo é a rotina operacional. Por quê? Porque o processo é uma conversa que você tem, o desenho de processo é uma conversa que você tem com quem executa a rotina operacional. Então, muitas vezes, certas empresas não têm o processo desenhado, mas têm uma rotina operacional muito bem encaixada. As pessoas que estão ali sabem e têm uma distribuição do dia a dia delas que faz muito sentido e que é documentado dentro da empresa. Mas para empresas de pequeno porte que querem desenvolver o processo, a tecnologia veio para facilitar muito essa vida. Hoje você tem softwares de desenvolvimento de processo e desenho de processos que estão disponíveis, são softwares gratuitos, né? O Reflo é um deles, o Visage é um deles, são todos softwares de download gratuito, o Reflo é na nuvem, mas ainda assim você vai precisar conhecer do desenho de processo, porque por trás do desenho de processo tem uma ciência, né? É chamada de BPMN, né? Então é Business Process Management Notation, que é notação de desenho de processo de negócio. Né? Ela tem ali uma definição, isso veio da TI. Então, geralmente, né? o dono da empresa, sem conhecer muito, se ele for pegar para desenvolver, ele vai falhar em algum momento. Vai ter dificuldade. Eu vou te dar um exemplo claro. Hoje cedo não, agora à tarde, antes de vir para cá, eu estava em reunião com uma empresa que vai desenvolver uma plataforma de e-commerce, né? Já está em estágio avançado, para entrar no segmento de bijuterias, ok? De coisas fofas, como eles dizem. Para a gente orçar na DIM, né? Não, ainda não. Não. Tá? Ainda não. Tá, vamos lá. Beleza. Aliás, te mandei até uma proposta que foi feita para a empresa para você avaliar. Não sei se você se lembra disso, mas depois a gente conversa nesse sentido, a gente retoma, porque é interessante. Mas, enfim, o que a gente estava conversando? A gente estava conversando efetivamente que é uma empresa que vai iniciar, vai largar com 4 colaboradores, ok? E a gente já está desenhando o processo. Para desenhar o processo, é interessante que você tenha alguém, né, que conheça da notação de desenho de processo para facilitar a vida. 4 pessoas ali, financeiro, isso, tem logística. Um financeiro, tem um no estoque logística, tem um outro no marketing e o outro em importação, vai ser mercadoria importada, importação e compras. Uhum. Né? Então, são essas 4 áreas, note. Não existe área nenhuma dentro daquele espaço físico ali, como uma grande empresa. Mas a gente, quando vai desenhar o processo, a gente não pensa só na empresa hoje e a gente pensa nela na organização dela separada entre áreas. Né? Para que isso flua, né, visualmente e que as pessoas saibam em qual momento elas têm que entrar em campo. Esse é o grande benefício, além de você deixar documentado, porque eu brinco o seguinte, conhecimento tem perna, tinha um professor meu que dizia o seguinte, conhecimento tem perna e volta para casa todo dia. Então, quando o conhecimento é do colaborador, né, seja ele
em qual tamanho de empresa em que ele esteja, né? Amanhã ele decide ir para um outro lugar e ele leva com ele a rotina operacional dele, né? O pseudo processo que ele detém ali, e você vai contratar uma outra pessoa e vai começar do zero. Uhum. Quando você tem um processo desenhado, fica um documento, ou seja, o conhecimento daquele colaborador, ele deixou de ser tácito, né? Não é dele mais, ele passou a ser explicitado num documento. E aí, quando você explicita o conhecimento daquele colaborador para desenvolver aquela rotina operacional, aquilo se torna um bem da empresa, um ativo da empresa. Isso aí a gente pode considerar que virou cultura da empresa? Pode, claro. Porque o cara leva o conhecimento, beleza. A gente desenvolveu o conhecimento da empresa, documentou isso. Mas quando entra um colaborador novo, por exemplo, você precisa botar aquilo na cabeça do cara. Eu acho que cultura é quando esse ecossistema acontece de uma forma natural, talvez, não sei. Não, faz sentido o que você está falando. Na verdade, o processo que foi desenhado é parte da cultura da empresa. Uhum. A cultura é muito mais abrangente, né? Ela envolve a missão, a visão, os propósitos, os valores, a forma com que esse novo colaborador é feito o onboard dele para dentro da estrutura. Como que ele se comunica entre a equipe, tudo isso faz parte da cultura. Né? Como ele é inserido dentro desse ecossistema, dentro dessa cultura, importa muito. Mas uma das formas que ajuda, ou uma das maneiras em que você vai ter suporte para que essa cultura seja desenvolvida, é por meio dos processos. Porque até para ter cultura, você precisa ter um ordenamento claro de onde você quer chegar. Né? E um ordenamento claro do que você espera das outras pessoas. Quando você desenha processos e estabelece essa cultura de processos dentro da sua estrutura, tudo fica mais fácil. Porque pensa o seguinte, quando você não tem desenhado um processo, ou nem mesmo uma rotina operacional, entrou um colaborador dentro da sua empresa, um novo colaborador. O que esse cara vai fazer? Né? A primeira coisa que ele deveria fazer é olhar para um processo para entender que a empresa funciona daquela forma, os setores desempenham aquelas tarefas. Então, para uma atividade, porque o processo é mais ou menos assim, eu tenho um macroprocesso e a correlação que a gente faz é sempre o seguinte, o macroprocesso é o mapa mundi. Né? O processo é o continente ali. Né? O subprocesso já é a sua cidade. Né? A atividade é o seu bairro. E a tarefa? A tarefa é como você circula ali, entendeu? Então, guardadas as devidas proporções do mais macro para o mais granular, quando você tem as tarefas, né, que é o mais granular, devidamente descritas, esse cara já é aculturado, essa pessoa já é aculturada, esse colaborador já consegue enxergar. Como que esse cara é abordado? Você deu o exemplo aí do Visage e tudo mais, tem que estar no digital para ele acessar, uma apostila impressa, tem que ter um quadrão na parede com esse processo desenhado. O que a gente consegue implementar assim de forma simples para começar, implementar de forma simples não, trabalhar de forma simples para começar a implementar um processo da empresa? Se temos processos relativamente simples, isso vai ser documentado em papel. O ideal é que seja documentado em papel A3, A2, para ficar claro, grande. E essa pessoa vai chegar ali e vai mover as páginas e entender como funciona. Não só o ecossistema dela, a área dela, o setor dela, o que é esperado dela, como as áreas em que ela tem pontos de contato. Né? O que ela tem que pedir para quem, em caso de o que eu faço. Já em outras empresas, isso vai para um repositório de documentos, vai para um wiki, e aí depende. Né? Depende do que você tem como objetivo, né? E o quão online você quer estar, porque, de verdade, processo não é um negócio que você olha todo dia, né? Então, assim, é maçante, né? É muito mais um documento que vai reger conflitos, né? Tipo assim, não, a culpa é dele, não, a culpa é de tal setor, não, eu não fiz nada de errado. E quando você vai ver, então, peraí, vamos chegar aqui e vamos olhar como é que o processo foi desenhado. Onde que tá o gargalo? Para a gente dirimir qualquer dúvida. Vamos ver aqui, ó. Né? Nós não estamos procurando, não é caça às bruxas, mas o que a gente está vendo é, alguém desenhou algo que precisa ser regido dessa forma. Você falou aí que a gente não olha todo dia,
Inclusive, se não tiver um dono do processo, ele é esquecido, né? Tem que ter um dono dentro da empresa ali, né? Para cuidar. Esse cara aqui é o cara da gestão de processos, nossa. É isso aí. Em empresas que eu já trabalhei, e você está falando isso justamente porque a gente sabe que quando eu desenhei processo lá na DIM, se não tiver o dono, ele de alguma forma ele vira um documento que vai ficar ali, né, engavetado. E como o processo é um documento vivo, às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Vinícius, você veio aqui, desenhou o processo e aí, tchau, né? Você não precisa voltar mais, não. Eu falei, não, realmente não preciso. Se você não for evoluir para nenhum novo software, se você não for mudar a sua estrutura operacional... Na DIM, em um ano, muita coisa mudou e o nosso processo que foi desenhado lá atrás, ele está totalmente obsoleto. Isso aí. Temos que realmente trabalhar de novo para otimizar ele. Tá perfeito o que você falou. O que a gente precisa é realmente tratar o processo como um documento vivo, primeiramente. E para tratar ele como um documento vivo, a gente precisa ter um dono para ele. Alguém que vai olhar para dentro da empresa, né? E vai dizer, a forma com que a gente fazia antes já não é mais a mesma forma com que a gente faz hoje. O software que a gente utilizava antes já não é mais o mesmo software que a gente utiliza hoje. Então, a gente precisa rever isso aqui, até porque as novas pessoas que vão entrar ou os conflitos que vão existir já tem uma outra configuração que a gente não consegue resolver mostrando o processo, né? Para isso, algumas empresas têm um gestor de qualidade, normalmente processos ficam muito dentro da área de qualidade, ou então o próprio dono, que entende, em algumas empresas que eu dou consultoria, o próprio dono entende que é o momento de revisar os processos e gerar uma versão nova. O tempo todo está mudando. Esse exemplo que você deu aí do e-commerce, você tem uma pessoa trabalhando na logística, separação de mercadoria e tal. Esse cara segue um processo. Se você tiver mais uma pessoa trabalhando com ele, você já precisa redefinir. Quem que é o responsável por pegar? Cada hora um pega, quem tiver online na hora pega, o outro espera, e tudo isso aí tem que estar desenhadinho, né? Senão, cachorro de dois donos morre de fome ou morre de gordo. Ou morre de gordo, vai dar confusão ali no processo. Na verdade é um pouquinho diferente, Lucas. Como é que eu penso assim, né? O desenho de processo, ele não está personificado normalmente, ele está setorizado, né? A gente pode até desenhá-lo de forma personificada, mas quem é dono do processo é a empresa, é o setor, é a área, né? Ficou um legado para o CNPJ. Quando você personifica e define assim, fulano de tal tem que buscar, até funciona, tá? Mas se entra um segundo, né? Então, eu prefiro desenhar sempre processos para a área, né? E a definição de quem vai buscar entrar na rotina operacional, né? Numa decisão ali muito mais do time do que propriamente do documento que ficou como um desenho macro ou até de forma granular do processo. Uhum. Né? Não, legal. No nosso primeiro bate-papo lá atrás, eu falei sobre o que é o objetivo da empresa e qual que é o setor mais importante da empresa. Né? Qualquer empresa tem um objetivo X, academia, e-commerce, não sei o quê, só que o mais importante é vendas. A empresa precisa vender para trazer o dinheiro para desenvolver todas as outras áreas. E aí, dentro de vendas, existe um mito que é... O cara tem que ter o dom para vender. Né? Aquele cara vende pra caramba, aquele cara é vendedor nato e tudo. Só que o que a gente não imagina é que até para vender tem processo, né? E inclusive, executar processos bem definidos de venda através de pesquisa, de melhorias e tudo, pode fazer suas vendas escalarem exponencialmente. Certamente. Como é que eu vejo o setor de vendas dentro de uma estrutura processual? Então, eu defino o processo do setor de vendas, que muitas vezes está intimamente ligado ao que a gente chama de pipeline de vendas, né? Então, eu qualifico o lead ali e vou acompanhando o desenvolvimento das interações com aquele cliente, né? E colocando a parte térmica da coisa para funcionar. Então, assim, a venda está quente, está fria, esse é um lead que a gente vai conseguir converter ou não, qual que é o percentual de conversão ali. E aí funciona muito bem quando você rege toda a estrutura processual do comercial numa estrutura como um pipeline, por exemplo. Né? E aí você desce um pouco nessa estrutura processual, nas tarefas, e trabalha esse vendedor tecnicamente, né? Então, quando você desce nas tarefas e ele tem uma tarefa X, por exemplo, para executar, né? Você vai ligar para esse cara aqui que está quente a cada 2 horas. Você vai mandar uma promoção para ele a cada X horas. Você vai tentar uma interação
com essa periodicidade. E isso tudo tá muito ligado ao como ele vai fazer, né? Então, a atividade dentro de um processo é o que ele precisa fazer. Até o script, né? Isso. Igual, por exemplo, o cara que não Isso. tem experiência com vendas, que tem um vendedor nato, se ele tiver um script bem definido de abordagem, de quebrar objeções, esse cara consegue desempenhar bem. E não só isso que você está falando. Então, eu chego lá na atividade, que é vender, desdobro ela no como, que são as tarefas, e dentro de cada tarefa que eu estabeleci, que ele precisa evoluir dentro desse processo que foi desenhado para o comercial, eu desenvolvo algo como o script que você está me dizendo. A partir do momento que eu acompanho o processo de uma forma mais austera e acompanho os scripts, as interações que esse vendedor terá com o cliente, etc., eu vou aprimorando, eu vou rodando um grande PDCA, né, que é planejar, desenvolver, checar, agir, planejar. E isso a gente tem muito dentro da estrutura estratégica de vendas e etc., para ir melhorando o desempenho dessa pessoa. E o fato de eu acompanhar esse desenvolvimento dessas atividades e o desenvolvimento desse processo junto ao vendedor, certamente vai trazendo novos insights para o próprio processo, né? Vai trazendo melhorias para a própria estrutura, vai melhorando a força de vendas, vai transcendendo isso para um nível mais estratégico, onde eu estabeleço não objetivos e sim metas, né? Porque a meta é o objetivo com a periodicidade, com o prazo e com a métrica, né? Então, todo ano eu viro o ano e falo, pô, quero emagrecer, mas se eu não colocar uma meta, não vai, porque é só objetivo, né? Então, você chega lá, quer emagrecer, tá bom, mas e aí? Em quanto tempo? Quantos quilos? Né? Faltou o prazo e faltou o peso, né, que você quer reduzir. Então, por aí vai. Então, assim, quando você... Porque eu estou falando de meta, porque o comercial é muito regido por isso, né? E ajuda muito você ter processos para quê? Para que você meça o desempenho da equipe a partir do momento que ela roda aquele processo. Inclusive, a meta ela é anual, mas ela tem que ter semestral, mensal, porque não bateu no mês, pô, tem que mexer alguma coisa para bater no mês seguinte e cobrir o prejuízo que teve, né? Vamos dizer assim. Questão do peso aí, você quer emagrecer 10 quilos, mas se você não falar que é 10 quilos, tem que ser 1 por mês, nos 9 primeiros meses, se você não emagreceu, você não vai conseguir emagrecer no último mês. Então, no primeiro mês, você não bateu aquela meta ali, você já pega o seu processo lá na frente, entende o que você precisa mudar para poder chegar naquele objetivo final. Ou não, ou avalia também, isso pode ser feito, né? Mas como é um documento que é mais perene, o que você vai olhar para ele e falar assim, tá sendo feito? Tá sendo aplicado? Tá sendo desenvolvido? Né? Onde é que pecou aqui dentro dessa estrutura? Porque, na verdade, quando eu desenho um processo da área comercial, é para dar certo, né? Papel aceita tudo. Então, assim, é para dar certo. Agora, vamos olhar aqui dentro do processo quais tarefas ou quais etapas não foram cumpridas ou não foram cumpridas a contento. Ajuda muito. Dentro disso aí, tecnologia para o comercial faz total diferença, né? Você falou de ter um pipeline, de ter um CRM, alguma coisa assim. Muitas das vezes o que acontece é você responde um lead ali, você responde um possível cliente no primeiro momento e amanhã, se esse cara não fechou com você, ele é esquecido. Quando você tem um processo dentro do seu CRM definido, amanhã você manda, e aí, o que você achou da minha proposta? Daqui 2 dias você pergunta, o que aconteceu? Você fechou com outra empresa? Eu tenho uma condição especial para você. Daqui a 1 mês você tenta de novo até você tentar converter aquele cara ali de verdade. Isso é tecnologia que vai ajudar, né? Cara, onde tecnologia não está hoje, né? É muito difícil. A gente falou do documento lá impresso e tudo. Até onde o comercial precisa piscar na cara do cara. Ele fala, liga para o cliente hoje. Tem certos setores que, de fato, assim, a tecnologia ela precisa estar embarcada, ainda mais quando você quer atingir ou impactar pessoas de uma forma mais contundente e uma gama maior, né? Então, eu costumo dizer, e sou professor nessa área, né, de sistemas de software de gestão, e eu sempre digo o seguinte, software é meio, não é fim, né? Todavia, entretanto, em certas operações, o software ajuda demais. Numa operação comercial, hoje, quando você vai analisar, né, uma operação comercial constituída com processo, você vê que você tem
vários devices, várias ferramentas, várias estruturas que são criadas pela indústria de software, segmentadas para área comercial, que podem boosterizar a venda de uma empresa de uma forma bem contundente. A questão é, não adianta ter o software se você não tem um propósito para ele. O que antecede a aquisição de uma tecnologia para atuar na área comercial ou em qualquer outra área é o propósito. É você entender que você precisa da tecnologia para alavancar o seu processo, né? Para melhorar a sua estrutura. Porque a gente fala o seguinte, para melhorar processo, basta plugar uma tecnologia. Não é bem assim. A melhoria processual ela pode acontecer com tecnologia, ela pode acontecer com treinamento de pessoas que vão fazer mais rápido, de forma mais eficiente, porque são treinadas, né, de uma outra forma ou são atualizadas, e pode acontecer porque eu capei um pedaço daquela estrutura. Né? Por exemplo, a Amazon tem casos aí, né, que a gente vê que, se eu não me engano, foi num livro que o próprio Jeff Bezos escreveu, que ele contratou um CEO que aumentou em um clique o processo de compra dele na Amazon. Quase quebrou. Por conta de um clique. Então, assim, ele aumentou ao invés de reduzir, né? Que foi o caso, o exemplo que eu dei aqui, ele aumentou o processo da empresa em um clique para aquisição de compra. Isso tem uma interferência absurda em certos segmentos. Né? Então, eu melhoro o processo com tecnologia, com treinamento de pessoas e também com a reestruturação do próprio processo, reduzindo, talvez, o escopo dele, né? Sendo mais eficaz ali dentro daquela estrutura. Você falou aí de reduzir um clique, aumentar um clique e tudo. Trazendo para o e-commerce, essa questão do processo é muito importante, porque a gente está o tempo todo investindo em marketing digital. O tempo todo gastando grana com anúncio, levando o cliente para sua loja. E isso gera um CAC, custo de aquisição de clientes, que não dá para você ficar sempre investindo, sempre botando dinheiro na conta do Google, do Facebook e tudo. Você precisa construir sua base. E dentro do e-commerce, você ter uma recorrência de compra, ou seja, vender mais vezes para aquela mesma pessoa que já entrou na sua estrutura, faz total diferença no crescimento, no processo de growth da empresa. E nisso aí, está completamente ligado ao sucesso do cliente, a experiência do cliente ali dentro. E quando você fala de e-commerce, tudo que acontece para esse cara ter uma boa experiência tem processo por trás. Atendimento, o processo dele de compra dentro do site, emissão de nota fiscal, separação de mercadoria, logística, tudo isso é processo, né? E aí fica mais latente ainda, porque a gente falou aqui de processo para quem está vendendo, por exemplo, usando o CRM, pode estar vendendo serviço, pode estar vendendo uma consultoria, um curso, qualquer coisa. Mas no e-commerce o cara tem aquele desejo de receber o pacotinho ali, abrir, ser o que ele comprou e ter qualidade. Então a parte de processo ela está mais latente ainda, né? Eu costumo dizer o seguinte, no comércio de produtos e talvez na indústria, né, você ter processos bem definidos ajuda muito. O serviço, às vezes, ele é menos processual por si só. Mas, por exemplo, no e-commerce, né, o que eu vejo todo esse encadeamento que você fez, né, passando pela venda, a entrega, a parte logística, depois o acompanhamento do cliente, o pós-venda, o famoso sucesso do cliente, né? Tudo isso, quando você traz para dentro de um arcabouço processual, você não só consegue ver isso acontecendo de uma forma bem mais aprimorada, como você consegue mapear isso, né, de uma forma a trabalhar equipes, softwares e a própria estrutura da empresa no sentido de potencializar a venda. Então, por exemplo, o que o e-commerce tem, que muitas vezes as lojas de comércio têm dificuldade, né? Algumas de menor porte, porque hoje quando você vai numa C&A, numa Renner, num magazine desse grande, você não sai de lá sem ter o seu cadastro ou perguntado ou refeito. Né? Por quê? Porque quando você está no comércio de rua ou de shopping, etc., qual que é a grande dificuldade que o comerciante tem para acessar essa recorrência junto ao cliente dele? É a qualidade do cadastro. Normalmente no e-commerce você não tem esse problema.
O cadastro já está qualificado. Para ele comprar, ele precisa colocar lá o nome dele, o telefone, o e-mail. Então, ele já está qualificado. E a cada compra ele tem de revisar isso, porque senão ele não recebe mercadoria. É obrigação do cliente. Então, eu acredito muito que um processo bem desenvolvido dentro de um e-commerce, de venda, dentro de um e-commerce, porque eu falo venda, mas é todo um encadeamento, né? Ele certamente vai gerar resultado para o empresário de uma forma recorrente, que é o que a gente está falando o seguinte, olha, gradativamente eu vou reduzindo, né? São as curvas lá do marketing que você dá aula disso, você entende muito melhor. Gradativamente eu vou reduzindo a curva do CAC e vou aumentando a minha curva do LTV, que é o melhor dos mundos. Eu vou gastar menos para adquirir um cliente novo e, em contrapartida, os antigos estão me comprando com mais frequência, né? E gerando receita. Então, eu gasto menos para adquirir novos clientes e trabalho melhor minha base para que a base me traga receita. E isso, cara, quem de fato fundamenta, eu acredito muito nisso, é essa estrutura processual, é uma rotina operacional bem desenvolvida, né? E uma equipe muito alinhada, porque a dificuldade do processo, como você já falou, né? Quando ele não tem um dono, ele acaba se perdendo. E quando ele tem um dono, ele é revisto e é trabalhado com a equipe, né? As questões são dirimidas com o uso do processo. Então, ele é um documento que está ali, ele está permeando a estrutura da empresa, ele está permeando a cultura dela para que ele tenha essa efetividade, né? Que é levar uma empresa de um patamar a outro. E outra, que é o que eu vejo muito, sabe assim, emendando aqui. Quero crescer. Nasci pequeno e quero crescer. E muitas das empresas se preocupam com o comercial, como você já disse, e para mim é muito legítima essa preocupação com o comercial, e esquecem das outras áreas. Esquecem de desenvolver o financeiro, esquecem de desenvolver pessoas e tudo mais. E de repente ele cresce, porque ele está trazendo recursos para dentro de casa, está gerando mais recursos, e o comercial pungente funciona muito bem. Mas o próprio comercial não tem processo. Daqui um pouco, ao invés de 2 vendedores, ele passa a ter 30. E ele perde a mão da estrutura. Nesse momento que ele perdeu a mão da estrutura, ele não perdeu a mão de uma estrutura, ele perdeu a mão da estrutura inteira. Né? Porque o financeiro já era regido pela cabeça de alguém que ele trouxe, né? Com respeito aos diretores que já tem isso, mas não tem um documento, né? Não tem algo que está vivo ali. Então, muitas vezes, o crescimento de uma empresa, quando ele é estruturado por processos, ele vai ser muito menos doloroso e vai gerar muito menos risco para o empresário ao longo da trajetória de crescimento dele. Essa a grande importância, uma das grandes importâncias que eu vejo para o desenho e para a manutenção de uma estrutura bem calcada em processos. Legal. E no começo dessa fala aí, você falou assim, e-commerce e indústria. E aí, na hora me veio na mente aqui, a gente tem um cliente, que é uma indústria de cartuchos e toners. Tem um amigão meu da indústria que fabrica telas para mineração e tudo, e os dois me deram feedbacks legais do podcast, falando que estava gostando, dos conteúdos e tudo mais. Na sua jornada, acredito que você tenha atendido indústrias também. Agora, processos, indústria, o que você pode trazer aí para agregar um pouquinho para essa galera também da indústria? Olha só que legal, quem tá elogiando, quem tá isso vendo... Isso não tava no meu escopo, não, é legal isso. Quem tá do outro lado te passando um feedback do conteúdo que está sendo gerado aqui, do conhecimento que está sendo gerado aqui, é gente que está acostumada com isso, né? Que está vivendo isso com talvez uma voracidade maior. O que eu vejo é que a indústria, ela praticamente, ela não deveria existir sem uma estrutura de processo muito bem organizada. Tem várias, principalmente no Brasil, e várias de menor porte, né, que caminham por aí. Eu tenho um cliente meu, que já é um cliente há algum tempo, que a primeira coisa que eu sugeri para ele, quando a gente iniciou a consultoria, foi, cara, você precisa desenhar seus processos, né? Você tem um chão de fábrica que precisa entender processualmente o que cada um vai fazer em cada momento. Qual que é o negócio? Containers. É o dos containers. Isso. Então, ele loca containers
E como é que funciona o processo dele? Ele recebe uma desmobilização, que é o cliente resolveu entregar o contrato. Então, de repente, eu tenho 20 containers, estava num cliente, numa estrutura, seja ela de pátio, né? Então, ali eu tenho almoxarifados, banheiros, escritórios, e de repente ele começa a desmobilizar toda essa estrutura que é o canteiro da obra ali. E vai entregando para ele de forma gradativa. Então, ele tem um galpão lá, digamos, de 70 metros de extensão, mais 45 de largura, né? Um galpão grande que cabem ali 70 containers. Ok? Inicialmente, a gente chegou lá e o posicionamento do container já estava errado. Então, a gente estudou o posicionamento do container para otimizar aquela estrutura. E aí, a partir do momento que a gente definiu o posicionamento, né, e a disposição de como os containers entrariam no pátio, a gente teve que desenvolver todo o processo. Porque qual que é o negócio dele? Locar. Para ele locar, toda essa desmobilização precisa passar por um processo de manutenção. E toda essa manutenção é o core. A gente entendeu aonde estava o core do negócio dele. O core do negócio dele não era locar, é fazer uma manutenção com o menor tempo possível, com a melhor qualidade. Para quê? Para disponibilizar o container para que ele pudesse ser mobilizado novamente, para que o comercial pudesse fazer negócio. E aí a gente desenvolveu toda essa estrutura processual dentro do chão de fábrica, que foi a primeira tarefa nossa. E isso, como eu já te disse aqui, que quando você desenha e ele é trabalhado, como ele reverbera para dentro da estrutura, trouxe para ele a inovação de método de fabricação diferente para reduzir o tempo de construção de novos contêineres, que depois ele resolveu construir, e o tempo de manutenção de novos contêineres. Né? Então, assim, a partir do momento que o processo foi desenvolvido e começou a rodar e a equipe foi sendo aculturada ali dentro, começamos a fazer em menos tempo, entregar com mais qualidade e ainda assim mudamos a estrutura de construção, manutenção e por aí vai. Olha só, e você que é da indústria, hein? Processo não é ISO. Processo é dinheiro no bolso. Tô certo ou tô errado? Eu brinco muito, o pessoal fica... eu tenho que tomar cuidado aqui. Processo é pra tirar ISO, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu brinco muito com o pessoal que eu particularmente, eu não tenho certificação nenhuma dos birôs, né, e tudo mais, porque eu entendo processo da forma com que você disse. Eu só desenho processo e trabalho processo dentro da consultoria, se eu entender que aquilo ali vai mudar o cliente de patamar. Né? Para ele certificar, existem outras pessoas que talvez até façam melhor do que eu para que ele possa adquirir uma certificação. Eu estou muito voltado no desenho de processo da consultoria e no desenvolvimento desse processo, no acompanhamento do cliente, a melhoria de desempenho, né? A entrega final. Né? A última linha do fluxo de caixa dele ou do DRE dele para a gente acompanhar ali o resultado que a empresa está entregando por meio dos processos. Resultado igual lucro, né? Se estava ali 2, se mudou para 10, faz sentido implementar o processo. Para o pequeno e médio, sim. Né? Para o grande, a gente até... ele pode até ter outros resultados que não estejam tão ligados a lucro. Mas para o pequeno e médio, sim. E no final das contas, tudo vai virar lucro. Né? Mas os grandes, às vezes, têm uma fase intermediária. Antes de olhar para dividendos, de olhar para distribuição de lucro e por aí vai. Beleza. Acho que a mensagem final que fica para a turma aí é que processo não é coisa de empresa grande, né? É coisa que tem que estar na cultura da empresa e desde a concepção ela tem que olhar para aquilo ali, implementar e melhorar isso constantemente, como um documento vivo ali, né? Eu vou voltar lá no início, né? A diarista precisa ter o processo dela definido para ela conseguir soltar o almoço na hora certa, para ela conseguir limpar a casa dentro daquela... Então, assim, a Cida lá em casa... E aí, Cida, tudo bem? Mandar um beijo para você. Agradecer todo dia pelo almoço, né? Aquele almoço gostoso. Mas a Cida lá em casa, por exemplo, ela não tem um processo desenhado, mas ela tem uma rotina operacional muito bem articulada, né? Talvez não precise de um processo. E só fechando, dentro da sua fala, é isso mesmo, né? O pequeno,
enquanto ele é pequeno, se ele aproveitar desse tempo que ele tem para desenvolver, que seja um pequeno processo para a estrutura dele, vai permitir com que ele tenha um alicerce muito mais sólido para ele se desenvolver, crescer. Para contratar gente vai chegar e vai olhar para aquela empresa ali que ainda é pequena ou de médio porte e vai falar, nossa, bacana aqui, hein? Eu olho para isso aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei aonde procurar tal coisa. Então, assim, a beleza do processo para mim, porque é difícil, né? Tem gente que não acha beleza nenhuma em processo, mas eu acho a beleza do processo está aí. É você tangibilizar o conhecimento dos colaboradores e do CNPJ da empresa num documento que vai ficar ali, sabe? Bacana. Vai permear anos e anos dentro daquela estrutura e vai ajudar o cara na última linha do fluxo de caixa ali, na receita dele, no resultado dele. Bacana demais. E muito do conteúdo que a gente traz aqui, eu acho que é visando isso também. Para ajudar o empresário, tudo para ter um norte, para melhorar os resultados dele e tudo mais. Então, essa conversa aqui faz muito sentido. Eu, como empresário também, estou sempre aprendendo, estou sempre vendo essa importância. Muitas das vezes a gente peca um pouquinho no dia a dia, mas é bom tomar até uns puxões de orelha para poder retomar esses assuntos e tudo mais. Mas, de forma geral, Vinícius, te agradecer. Para quem está assistindo, gente, o Vinícius, ele faz esse tipo de consultoria, implantação de processos nas empresas. Ele tem uma empresa de terceirização de financeiro, né? Um BPO financeiro, mas ele presta consultoria em várias empresas. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o @ do Instagram dele, o usuário dele no Instagram. Então, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá no Instagram dele, manda uma mensagem no direct, pede o contato dele para poder tirar alguma dúvida, para fazer um orçamento, para entender como é que funciona e tudo mais, pode ficar à vontade. Ele é um parceirão meu de muito tempo já, vai estar aí disponível para ajudar a galera, né? E no mais, te agradecer de novo, deixar as portas abertas aí, porque a gente ainda tem mais conteúdo para falar para frente. Vai ser um prazer. Você não acha que você ficou livre de mim não, que você vai voltar aqui mais vezes. E agradecer também a audiência de todo mundo que está aí do outro lado assistindo. E fiquem à vontade aí para curtir os vídeos, para inscrever no canal aí e acompanhar os nossos conteúdos diariamente, que a gente vai continuar produzindo. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Como você já falou aí, eu estou à disposição do pessoal, tá? E pode me acessar lá que a gente tá disponível e eu, né, particularmente gosto muito de você, da empresa, né? A gente já se conhece há muito tempo e eu pretendo voltar aqui mais vezes. Bacana. Valeu, beleza? Vinícius. Valeu. Galera, obrigado pela audiência aí. Quem puder comentar, deixar o like aí, se inscrever no canal, vai ser muito legal, vou agradecer demais. Em breve a gente tem mais conteúdo soltando aí. Sejam bem-vindos ao E-Commerce Team Pro, ao E-Commerce Team Cast, né, o nosso podcast, e vamos junto aí. Beleza, galera? Valeu!